Fala galerinha do segundo ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa 12ª aula. Pessoal, aí no caderno 6, tá? Na página 25, vamos iniciar o capítulo 2, a arte como produto de consumo. A gente está vendo aí uma foto de 2019 de uma artesã fazendo aí uma cestaria, tá? Uma arte em cestaria em Godar, uma cidade da Etiópia, né? Lembrando que a Etiópia é um país africano, tá? Assim, que fica ali bem ali, quando a gente fala no chifre da África, né? Ali do lado direito, quando a gente olha o mapa assim, no cantinho, sendo um dos mais antigos do mundo, tá? É a segunda nação mais populosa da África e a 10ª maior em área, né? É um país bastante pobre, porém está crescendo bastante, tá? Depois da queda da monarquia, né? A Etiópia se transformou aí em um dos países mais pobres do mundo, sofreu uma série de trágicas fases de fome, principalmente na década de 80, resultando em milhares de mortes aí, mas lentamente, no entanto, o país está se recuperando e hoje a economia etíope é uma das que mais crescem na África, tá? Tem aproximadamente aí 102 milhões de pessoas, segundo o censo de 2016. Bom, pessoal, acompanhe a leitura comigo. Desde o Renascimento, a produção artística é utilizada como produto de consumo e de comunicação de status, né? Só da elite. Mesmo que hoje em dia as artes tenham alcançado um público cada vez mais abrangente, o apelo comercial ainda é predominante. A arte possui um valor, mas esta questão se torna filosófica à medida que o valor é algo exterior à própria arte. Então, são vários os procedimentos artísticos envolvidos na arte como produto de consumo, né? Na brasileira, por exemplo, a gente pode exemplificar a arte indígena marajoara, né, da ilha de Marajó, que faz na região onde é produzida um polo de produção artística. Outro expoente é a arte africana, por meio de suas estamparias étnicas, etnia, né, dos povos africanos, conhecidas e apreciadas no mundo todo. Pode-se também citar a arte escultórica, de escultura, produzida desde os tempos mais remotos para adornar edifícios, quer dizer, enfeitar prédios. A moda também pode ser utilizada como arte, e nessa abordagem, a arte cumpre um papel social, ou seja, procura atender ao público que a deseja consumir. Então vamos ver a produção da arte indígena no Brasil. Bom, a arte produzida pelos povos indígenas é um dos pilares artísticos e culturais do nosso país. Então existem cerca de 300 etnias indígenas no Brasil e cada uma delas possui sua própria forma de expressão. Os procedimentos artísticos utilizados por cada etnia cumprem diferentes funções dentro do cotidiano e de suas tradições indígenas. Então, a produção artística desses povos abrange a confecção de peças em cerâmica, máscaras, pinturas corporais, cestarias e plumagens, que trabalham com penas. Diversos itens confeccionados são para uso próprio, mas muitas peças são produzidas também para a comercialização, que contribui para a subsistência dessas comunidades. Então, artefatos que fazem uso de itens de origem animal, como penas, não podem ser comercializados, sendo apenas permitido o uso pelas próprias comunidades, em respeito às suas tradições, sem ameaçar a fauna local com produções em larga escala, né? Senão judia dos passarinhos, das aves.
A cerâmica indígena. Então, uma das mais antigas artes do Brasil é a cerâmica marajoara. Essa arte é produzida pelos índios da ilha de Marajó, no estado do Pará, né? A partir da mistura do barro com outros minerais, outro tipo de pozinho de pedras. As peças são decoradas com padrões variados, explorando geralmente a geometria e posteriormente recebem uma camada de cauchy, que garante o brilho e protege as cerâmicas. Lembrando que cauchy é tipo uma esponja gelatinosa que recobre as raízes submersas que estão debaixo da terra das árvores amazônicas, tá bom? A fase mais conhecida da produção da cerâmica compreende os anos entre 600 e 1200 depois de Cristo. Estudos arqueológicos apontam que a região da Ilha do Marajó foi ocupada há cerca de 2000 anos por agricultores e ceramistas oriundos dos Andes, que vieram dos Andes, né? Então a gente pode ver aí uma foto de uma cerâmica marajoara com produção estimada entre os anos de 400 e 1350 e exposta no Museu Paraense Emílio Gueldi, no estado do Pará. Bom, existem várias fases de ocupação na região de Marajó, e em cada uma delas a cerâmica produzida possui características distintas. Então, a fase chamada marajoara é a quarta fase de sucessão desde que a ilha de Marajó foi ocupada. Então, entre as outras que existiram, está primeiro a Ananatuba, considerada a mais antiga, a fase Formigas, ou Aruã, tá? E a fase Marajoara é a mais conhecida, tendo em vista que também é a que possui maior grau de sofisticação. Os seus acabamentos são feitos em alto e em baixos relevos, isso aí chama muita atenção. Como a gente pode ver aí, um artefato arqueológico brasileiro do acervo do Museu Nacional, tá bom? Bom, as peças mais antigas da cerâmica marajoara eram antropomórficas, quer dizer, metade animal, metade homem, metade humano, com representações de figuras humanas e de animais. Alguns dos objetos não possuíam cores na decoração, tá? E outros recebiam algum tipo de pintura. Então as peças pintadas faziam cores assim, recebiam cores produzidas com tintas feitas com engobe, um jarro líquido, que é um jarro líquido geralmente misturado com tintas vindas de plantas como o urucum, que é uma semente, que proporcionava uma coloração avermelhada, o caulim, né, que garantia a coloração mais branca. Atualmente, descendentes de povos indígenas preservam a tradição da arte marajoara, produzindo peças para incentivar o turismo e o comércio local, né, especialmente na cidade de Icoaraci, que é próxima a Belém, que é a capital do Pará. Tá? Bom, além da cerâmica, os povos indígenas também produzem uma série de outros itens que são utilizados no seu cotidiano, no dia a dia, confeccionados por meio de técnicas diversas, tá? Bem diversificadas. Os cestos estão entre os objetos mais utilizados, pois estão associados a vários fins, né? Para várias finalidades. Os cestos, assim como as peneiras e outros objetos trançados, também são consumidos largamente como objetos decorativos e comercializados em lojas e feiras. A gente pode ver aí um trabalho de cestaria dos indígenas do acervo do Memorial da América Latina na cidade de São Paulo, capital.
A arte da cestaria indígena do povo Iacã-Porã de Garuva, em Santa Catarina, por exemplo, é produzida no seio da comunidade indígena, bem no centro, onde podem ser identificados o valor do uso e a relação social e cultural daquela comunidade. Então eles são extremamente habilidosos no manuseio da palha para a confecção de traçados, inspirados na memória cultural herdada de seus antepassados, né, que é passado de pai para filho, e na rica cultura que explica a sua existência. Os integrantes dessa comunidade retiram as matérias-primas da natureza e fazem os tratamentos necessários, como no caso a secagem das fibras, para a produção das peças. A gente pode ver também uma foto de um artesanato do povo Guarani, da aldeia Rio Silveira, em Bertioga, uma cidade do interior de São Paulo. Em algumas comunidades, a confecção dos cestos é tarefa exclusivamente masculina, porém, a utilização é essencialmente feminina, quer dizer, as mulheres que usam. Os homens fazem, mas só as mulheres usam. Já em outras, a execução e a utilização são tarefas de ambos os sexos, como os guaranis, que vivem no município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Os povos guaranis produzem uma cestaria adornada, quer dizer, enfeitada, com padronagem em losangos. Essa cestaria é confeccionada com lascas de taquaras previamente pintadas com cores vibrantes. O comércio das peças é feito nas margens das estradas próximas às suas aldeias. Esse comércio é muito importante, já que é fonte de renda e ajuda a garantir a sobrevivência das famílias guaranis. Já nas comunidades Uaiana e Apalaí, que vivem no norte do Pará, somente os homens confeccionam os cestos, que são feitos de lascas do arbusto arumã. Está aí a foto de uma cestaria com o arbusto arumã, que é um artesanato da etnia Baniwa. Bom, o arumã é uma matéria-prima resistente, muito valorizada pelos homens Uaiana. A pintura das tiras é feita com tintas extraídas de vegetais, como o urucum, que já foi falado, uma sementinha vermelhinha, e fuligem recolhida de panelas de barro ou alumínio, que são aquele pretinho, né, que fica na panela queimada. Essa fuligem é misturada a um líquido extraído de entre cascas, né, de árvores, né, que ficam no meio das cascas. A tintura de cor negra é feita com os dedos nas tiras de arumã e, após a secagem, torna-se permanente. Eles não saem mais. Bom, segundo a tradição Uaianá, quando um artesão morre, todos os seus pertences devem ser jogados fora, ou queimados, ou enterrados com ele. O pacará, que é o cesto, é o único bem que um filho pode herdar de seu pai morto. É uma curiosidade. A cestaria das sociedades indígenas do Oiapoque é bastante ampla. Nela constam peneiras, esteiras, abanos, cestos e suportes para ornamentos plumários. Para a produção de cada um desses objetos, o cesteiro necessita de conhecimentos precisos sobre as matérias-primas a serem utilizadas e sobre o ato do traçado das fibras. Então, marcas e desenhos tradicionais são reproduzidos na cestaria, seja pelo próprio modo de entrecruzar as talas de arumã, seja pelo uso contrastante das fibras de cor natural e pintadas de preto ou vermelho, que resultam em desenhos matizados. Como vocês podem ver nessa foto, uma cestaria das sociedades indígenas do Oiapoque,
no estado do Amapá. Tradicionalmente, grande parte das produções indígenas fazem uso de padrões específicos nos traçados da cestaria. Então, com motivos geométricos ou abstratos, as peças representam espécimes da flora e da fauna, quer dizer, flores e animais, especialmente a pele, as escamas, né, dos animais, os cascos dos animais, os rastros deixados pelos animais, além de elementos naturais, né, como estrelas ou nuvens também. Os homens tiram suas marcas de seus sonhos e estas são ensinadas pelas entidades Caruanã ou Caruana, geralmente pela mediação do pajé, que é o que governa a tribo, que as repassam para os artesãos responsáveis pela manufatura, quer dizer, tudo que é feito à mão é manufaturado. Quando as marcas são pintadas, os artesãos usam cores naturais de origem vegetal ou mineral, quer dizer, plantas ou pedras, especialmente o urucum, o genipapo, que também é uma planta, o cumatê, que também é uma planta, ou corantes comprados no comércio. Aí a gente está vendo alguns grafismos usados pelos Kayapó, da aldeia de Mojicaraco, em Tucumã, no estado do Pará. Bom, de olho, a reportagem a seguir explora uma descoberta que une conhecimentos tradicionais das florestas, arte e biologia. Mulheres e Yanomami ajudam a descobrir nova espécie de fungo. Quer dizer, a descoberta ganhou o nome científico de Marasmius Yanomami, para valorizar o conhecimento tradicional da Amazônia. Então, ao longo de 17 anos, a bióloga Noêmia Cazuê, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, manteve guardado na cozinha de sua casa um cesto feito com o perisi, uma estrutura de um fungo similar a uma raiz usada pela comunidade indígena Yanomami para fazer cestarias. Sem saber, lá estava um excelente objeto de estudo que acabou resultando na descoberta de uma nova espécie de fungo, que foi batizada de Marasmius Yanomami. Dizia a pesquisadora: para mim isso é engraçado. A gente procura no laboratório e faz experimentos em busca de coisas novas, mas tive que viajar lá longe para saber que aquilo que eu tinha na minha cozinha era uma grande novidade. A descoberta científica teve participação direta de indígenas da Associação de Mulheres Yanomami Kumiran Yoanma, e está no livro Trilingue Perisi, tá? O fungo que as mulheres Yanomami usam na cestaria. Então a pesquisa foi feita com a colaboração de 30 coautores, né? Foi descoberto que o perisi, que é trançado como um fio para a fabricação das cestas, era um rizomorfo, que é parte de um fungo capaz de transportar nutrientes a grandes distâncias, né? Então a jornada contou com a proteção de um xamã, líder que cuida da saúde e segurança da comunidade, a presidente da associação Kumira Yoman, Floriza da Cruz Pinto Yanomami. Segundo Floriza, mesmo que por muito tempo as Yanomami não soubessem a classificação do fungo, ele sempre esteve presente na cultura delas. É costume da comunidade pintar grafismos das cestarias feitas com o perisi, e os cestos são usados em uma tradicional festa da banana. Então o perisi fica no chão, entre as folhas, onde a floresta é mais úmida. A gente mesmo que sabe colher já é da natureza Yanomami. Com a descoberta, estamos nos sentindo mais reconhecidas pelo nosso conhecimento da floresta, afirma a presidente da associação.
Bom, a arte africana e seus padrões decorativos. Bom, o continente africano exerce uma grande influência para os artistas pelos ricos elementos de sua fauna e de sua flora e por sua forte e diversificada identidade cultural, representada por cores vibrantes. A arte africana está representada nas esculturas, nas tradicionais esculturas de madeira, nas máscaras, nos objetos de marfim, né, que é o dente do elefante, e também nas estamparias. A estamparia étnica é o elemento estético da arte africana que mais influenciou outras culturas. Os padrões decorativos africanos carregam uma identidade que pode ser reconhecida na moda e na decoração, uma referência de consumo acessível a todos os gostos e camadas sociais. Outras questões que intensificam o gosto pela estamparia com motivos africanos são a atemporalidade. O que é isso? É a diversidade, que podem ser encontradas tanto em um objeto de arte exposto para visitação, em um museu, por exemplo, como em um acessório comercializado em uma feira livre. A padronagem africana na estamparia. Então a África é detentora de um dos maiores acervos de técnicas de estamparia artesanal. Durante milhares de anos, o processo de estamparia foram criados no continente ou assimilados de outras culturas. A estamparia africana representa sua tradição tanto nos grafismos geométricos como nas imagens figurativas, né? Apesar do uso intensivo de grafismos, muitos dos desenhos com imagens rupestres remetem a povos antigos. Os símbolos utilizados nas estamparias são provérbios antigos da cultura oral, já os tecidos africanos são uma das maiores expressões da cultura local e da autoafirmação. Diferentes povos africanos mostram, por meio de estampas de seus tecidos, seus diferenciais e suas expressões pessoais, uma vez que as estampas nos tecidos, né, já fazem parte da tradição e dos costumes de identidades de sua comunidade. Como a gente pode ver aí nessa foto, que é uma mulher utilizando um vestido estampado com motivos africanos. Na África, principalmente na subsaariana, existe um universo de técnicas de estamparia por impressão e tinturaria. O domínio da tinturaria pelos africanos é muito antigo e há séculos eles são responsáveis pelas belas cores de seus têxteis, de suas roupas, né? Tingidos com índigos e outros pigmentos naturais, como os terrosos e a cochonilha. Lembrando que cochonilha é um corante de cor carmim, né, extraído de um pequeno inseto, tá? Também chamado de cochonilha, que é utilizado em tintas, em cosméticos e também como aditivo alimentar. Uma das técnicas de tingimento é o batik, tá? Feita em tecido artesanal, tá? E originária da ilha de Java, na Indonésia. Então, o batik ele consiste em desenhar com cera quente sobre o tecido e tingi-lo com cores variadas. A cera impermeabiliza o tecido, não deixando a tinta penetrar, o que resulta em um desenho com a cor originária do tecido. A gente pode ver uma foto aí desse tipo de técnica, o batik, que é uma mulher tingindo o tecido com estamparia africana aí. Isso é foto de 2017. Bom, várias são as técnicas utilizadas pelos povos africanos. Temos também a mudcloth, que é uma delas, que é desenvolvida pelo povo Bamana Mali. Essa técnica consiste na utilização de lama de rios, que após a fermentação, durante um ano, é misturada a plantas maceradas, né, amassadas. O resultado dessa mistura
é uma variedade de tons terrosos, né, que lembra terra, pigmentos utilizados para a criação dos grafismos, que é aqueles desenhos, né? Cada povo desenvolve um tipo de grafismo e cria diferentes composições de cores que narram histórias e definem suas identidades, porque cada símbolo representa alguma coisa importante para eles, né? Da fauna, da flora, dos deuses. A gente vê uma mulher está utilizando a técnica mudcloth para o tingimento de um tecido na cidade de Segu, em Mali, né? Na África. A estampa étnica, né, utiliza padronagens que vão desde as bicolores, né, duas cores, até as multicolores, várias cores. Além de uma boa dose de grafismo, que são os desenhos gráficos. As cores e as formas geométricas garantem a identidade visual das estamparias africanas, que já ganham releituras modernas para o consumo mundial, quer dizer, eles modificam um pouco. A padronagem africana na cestaria agora. Então, a África é um continente multicultural, habitado por povos que se dividem em pequenos outros grupos. A variedade das expressões artísticas africanas é infinita. Além da estamparia em tecido, né, os procedimentos artísticos se estendem para variados suportes e estampam diferentes objetos, como os cestos. A cestaria de Bogotana, por exemplo, que é uma comunidade localizada no norte de Gana, que é um país da África, é feita pelas mulheres. A arte da cestaria se tornou a principal e mais importante fonte de renda da comunidade, já que a aridez do local, né, não permite expansão de atividades agrícolas. Então, o material utilizado na produção são fibras do capim-elefante, que é um vegetal típico da região. Bom, após colhido, né, depois que colhe, o capim é tingido e as mulheres o tecem, compondo variadas combinações, resultando cada cesta num trabalho único, especial. A gente vê uma artesã africana produzindo uma cesta em ráfia na cidade de Bolgatanga, em Gana. Olha que lindo trabalho. A cestaria Zulu é outra referência do tipo de produção artesanal africana, tá? Produzida pelos povos da etnia Zulu, o maior grupo cultural sul-africano. Existe uma concentração grande de artesãos que trabalham na arte da cestaria. As mulheres são responsáveis também pela habilidade artesanal, como você pode ver aí nessa foto, uma artesã africana da etnia Zulu confecciona cestos na província de KwaZulu-Natal, na África do Sul. O país é outro país, África do Sul, tá? Na África. Os materiais usados na fabricação dos trançados vêm da palmeira ítala, que é rica na região. Então as folhas são cortadas e secadas para serem tecidas. As cores são produzidas por meio de pigmentos naturais, obtidos pelo cozimento de folhas, pelo cozimento de raízes, cortiças, né? Que é uma casca da árvore, e frutos da flora sul-africana. Tá? Fique por dentro. Os desenhos usados na cestaria produzida pelos povos de etnia Zulu têm diferentes significados. Por exemplo, os triângulos significam o masculino e os triângulos duplos representam os homens casados. Já os losangos significam o feminino e os losangos duplos representam as mulheres casadas. Os pequenos quadrados significam uma boa colheita, a chuva ou o nascimento de uma criança. A gente pode ver aí, os artesãos da etnia Zulu fazem representações de seu povo com os traçados nos cestos.
Um triângulo, por exemplo, que representa o masculino, um losango representa o feminino, enfim, já foi explicado, né? Arte aplicada na arquitetura. Então, o termo arte aplicada é muito antigo e se refere à produção artística de objetos que possuem uma utilidade específica no cotidiano. Então, alguns exemplares desse tipo de arte podem ser vistos nas portas entalhadas de um mobiliário, por exemplo, nas ilustrações de um livro, numa peça de joalheria, ou até mesmo na arquitetura, que é a decoração de prédios. Na arquitetura, as artes aplicadas são encontradas nas esculturas que adornam edifícios públicos, em murais ou mosaicos, aplicados em paredes, por exemplo, em cemitérios, em templos e até nos pisos onde as pessoas transitam. Nessa sessão você vai conhecer algumas formas de aplicação da arte na arquitetura em épocas e em estilos variados. Vamos lá. Então, arte na arquitetura da Grécia clássica. Então, a Grécia é um dos países onde a arquitetura floresceu, quer dizer, surgiu e cresceu, tendo a arte como elemento decorativo. Então, a arquitetura grega iniciou seu desenvolvimento com a primeira Olimpíada, que ocorreu em 776 a.C. Os arquitetos gregos criavam suas estruturas a partir de um sistema muito simples e eficaz, o trilito. Esse sistema é composto de 2 pilares de apoio e de um elemento horizontal, que os liga, chamado lintel. Essas construções eram feitas geralmente em templos religiosos e construídas em mármore, com colunatas em um frontão em forma triangular em cima, né? As colunas que seguram, né? O frontão. Bom, esses elementos da arquitetura eram decorados com frisos, que fica embaixo ali do frontão, entre as colunas e o frontão. Relevos e imagens, como é possível observar no Pártenon de Atenas, que é um dos mais famosos templos gregos. Os arquitetos gregos preocuparam-se mais com a imagem exterior do que com o espaço interior. As esculturas decorativas nos frisos e frontões, bem como as paredes dos templos, eram muitas vezes pintadas com cores vivas. Porém, com o desgaste do tempo, essas cores foram ficando cada vez mais apagadas, mas deixaram vestígios que permitiram a reconstituição hipotética de sua aparência original. Olha só, dá uma olhada aí. Do lado esquerdo é uma vista do Pártenon, que é um templo dedicado à deusa grega Atena, na Acrópole, né, que é onde ficam vários templos ali na cidade de Atenas, no século V a.C. Né? Então aqui são as colunatas ou as colunas, né? Aqui que é o friso, ó. E essa parte de cima triangular seria o frontão, né? Aqui do lado direito dá para ver uma reconstrução imaginária, hipotética, do mesmo Pártenon, tá? Feito por Peter Connolly, que a gente dá para ver as cores vibrantes, né? E o frontão ali que era totalmente decorado, né? Como que as cores que seriam. Olha que coisa mais linda que era isso, né? Bom, só lembrando que Atena era uma deusa grega, né? Da mitologia, que era uma das divindades de maior importância na religião pagã, né, dos gregos antigos. Ela era conhecida por ser a deusa da sabedoria e também das habilidades manuais, do artesão, né? Possuindo o título de patrona das costureiras. Bom, além disso, a cidade de Atenas tinha Atena como sua
patrona, né? E aquela reprodução que a gente viu é de Peter Connolly, que foi um estudioso britânico do mundo antigo, né? Um historiador de equipamentos militares gregos e romanos. Foi um arqueólogo de construção e ilustrador. Ele era um colaborador também regular de periódicos como o Journal of Roman Military Equipment Studies e Roman Frontier Studies, tá? É um jornal muito importante. Morreu aí com 76 anos, tá? Bom, ele que fez aquela reprodução, aquela reconstrução, né, hipotética do templo de Párteno. Bom, o templo de Párteno, na Grécia, ele foi erguido para representar a importância da cidade de Atenas em detrimento das demais cidades gregas, né? Então, essa importância se dava por sua capacidade naval, né? de barcos, de navios. Então, uma cultura muito forte também, um comércio muito forte e desenvolvimento político muito forte também. Então, o templo foi dedicado à deusa Atena, que era a protetora da cidade, em estilo dórico. Tinham vários estilos, né? De dórico, jônico, coríntio. Então, existia um estilo dórico ali, nesse templo, que foi construído pelos arquitetos Ictinos e Calícrates, e as esculturas são do escultor Fídias. As colunas, elas possuem um capitel geométrico, que é aquela parte de cima, né, da coluna, né, que chama o capitel. Então, o capitel, ele era geométrico em forma de almofadas, vamos dizer assim. Então, esse estilo foi muito disseminado em toda a Grécia, tendo, portanto, variações de acordo com o orçamento, né, com o valor e quanto que custava para produzir aquilo. Os estilos da arquitetura grega recebem também um nome de ordens, então não são estilos, são ordens, assim como a ordem dórica, a ordem jônica, a ordem coríntia, como a gente pode ver nessas três imagens aqui. Essa da esquerda é dórica, né? Depois a mais antiga, né? Depois nós temos a jônica, que é uma intermediária, com essas volutas aqui, né? Esses negocinhos redondinhos do lado aí. E a coríntia, que é bem mais rebuscada, bem mais cheia de detalhes, né? Então, mais ornamentada. Então, lembrando que essa jônica tem as volutas, né? Que são essas bolinhas, são chamadas de volutas. Bom, a ordem dórica era mais simples, né? Sem ornamentos, dando à edificação um aspecto de grande solidez. A jônica, mais elegante, tinha um capitel, aquela parte de cima, decorado com duas volutas, né? Como eu falei, aquelas bolinhas. A ordem coríntia, que surgiu somente na época clássica, era ainda mais esbelta e ornamentada, né? Mais bem decorada, famosa pelo seu alto capitel em forma de sino invertido, né? Ao contrário, decorado com volutas e folhas de acanto, que são aqueles detalhezinhos que não dá para saber, eram as folhinhas de acanto. O Párteno, que é o templo de Teseu, são de estilo dórico. O Erechthon é o templo de Atena Nice, ambos erguidos em Atenas, são já no estilo jônico. A gente vê aqui, ó, essas colunas em forma de representações de mulheres, né, que são as cariátides. Quando tem essas colunas em forma de mulheres, são as cariátides, que servem de colunas aí para sustentação. Este aí, no caso, é o templo de Erechthon em Atenas, tá? Só lembrando que tem esse nome, né, Erechthon aí, provavelmente
por causa de Erecteu, tá? que foi um rei da cidade-estado de Atenas. Tá? Bom, de olho. Erection é um templo jônico, construído entre 420 a 405 a.C., pelo arquiteto Filócles. As colunas foram substituídas por cariátides, que são estátuas representando mulheres que fazem o papel estrutural das colunas, sustentando o edifício com as cabeças, já que não existia cimento naquela época, né? Se as esculturas fossem masculinas, seriam denominadas Atlantes. As cariátides são impressionantes e também foram muito imitadas ao longo da história da arquitetura. A arte na arquitetura agora medieval. Bom, a arquitetura medieval foi desenvolvida durante a Idade Média, lógico, não, que foi um período dominado pela religião e pelo poder da Igreja Católica, com diversas construções como igrejas, catedrais, basílicas, mosteiros e castelos feudais. As obras arquitetônicas religiosas cristãs prevaleceram em dois estilos: o românico, né, que a gente vai estudar mais precisamente, que era mais usado pedras, e o gótico, né, que era mais verticalizado. Então, o estilo românico surgiu na Itália e na França entre os séculos 11 e 13, tá? Até 1300 aí, período que os historiadores dominaram a Baixa Idade Média. A arte românica, ela recebeu esse nome por conta da inspiração nas construções no estilo desenvolvido pelo Império Romano. Tá? A gente está vendo uma igreja aí de Nossa Senhora a Maior, em Poitiers, na França, construída no estilo românico. Tá? É bem robusto, né? Forte, enfim, mas em pedra mesmo. As igrejas geralmente feitas em pedra, eram construídas em formato de cruz. A arquitetura era em cruz. E tinham um único portal de entrada. Na arquitetura românica, as esculturas eram produzidas para adornar as fachadas de templos com temas sempre ligados à religiosidade. Eram esculturas antinaturalistas e normalmente representadas por figuras entalhadas nas paredes. Alguns relevos também enfeitavam as fachadas. Na última fase da arte românica, é possível encontrar um estilo mais realista nas esculturas. Por exemplo, aí numa escultura, essa foto no estilo românico, representada por figuras nas paredes, né? Na Catedral de São Lázaro, que foi construída entre 1120 e 1146, na cidade de Autun, na França. Esse é um portal de entrada, um frontão de entrada da igreja aí, que é sobre a porta. A pintura românica, assim como a escultura, foi marcada por temas bíblicos. A técnica do afresco, que eu já expliquei, que é quando pinta com argamassa ainda fresca, para a tinta ficar indelével, era bastante utilizada e consistia em uma pintura feita sobre uma parede úmida de argamassa. Diversos murais, feitos em cores vivas e fortes, preenchiam as paredes dos templos religiosos. Essas pinturas possuíam um caráter pedagógico, quer dizer, de ensinar o povo, visto que na Idade Média poucos sabiam ler e escrever, e as pinturas acabavam servindo para uma alfabetização religiosa para leigos, para as pessoas que não entendiam ou que não conheciam a religião. Então aí a gente está vendo a frente do altar de Avian, em 1200 mais ou menos, uma técnica mista. Tem 1,07 m por 1,77 m aí, e 7,5 centímetros.
Bom, já o estilo gótico é um estilo que nasceu com a edificação da Basílica de Saint-Denis, por volta de 1140, na França. Ao contrário das construções românicas, as construções góticas são extremamente altas, notando-se uma forte presença da verticalidade, né? O vitral também, que é aquela arte em vidro, né, nas janelas, é um importante elemento artístico, geralmente em forma de ogivas, né? Ogivas são as figuras características do estilo gótico, mesmo formado pelo cruzamento de duas curvas lá em cima, né, que se encontram e formam um ângulo mais ou menos agudo, assim, não é totalmente agudo, mas mais ou menos agudo na parte superior, né? Então essas ogivas eram compostas lado a lado em estruturas de ferro com encaixes em vidro, né? Então os raios solares, ao serem filtrados pelos vitrais e as rosáceas, né, são aquelas rodas também bem vitrificadas, coloridas, né, criam no interior da estrutura gótica um ambiente iluminado e colorido, transmitindo aos fiéis uma sensação mística de êxtase, como a gente pode ver aí nessa imagem dos vitrais no estilo gótico da Basílica de Saint-Denis. Bom, os vitrais apresentam formas geométricas e também imagens de santos ou passagens bíblicas, né? Os desenhos, né, explicam também. Produzidos por artesãos, os vidros crus passam por um processo de coloração, quando são misturados aos componentes químicos, que determinam a sua respectiva tonalidade durante a fase de derretimento. Tá? Durante a fase de derretimento, que já vai pintando. Então esse processo mantém o vidro com cores translúcidas, sem bloquear, evidentemente, os raios solares. Então, após o procedimento, o vidro é aquecido e moldado. Como a gente pode ver aí, ó, uma rosácea, que é bem redondinha, né? Que é um vitral aí redondinho, armação de ferro, da ala norte da Catedral de Notre Dame, né, em Paris, que é datado aí de 1250 depois de Cristo, né, e possui 12 metros de diâmetro, né? As rosáceas também estabelecem um ambiente iluminado no interior das estruturas e geralmente estão localizadas no local alto dos estabelecimentos eclesiásticos, quer dizer, nas igrejas, em regiões próximas ao portal da fachada principal, na entrada principal, né, a porta principal. A arquitetura gótica tem uma relação com a religiosidade cristã e diversas igrejas foram erguidas nesse estilo, muitas delas permanecendo até os dias atuais. Bom, a arte na arquitetura renascentista agora, um pouquinho mais para frente. Então, a arquitetura renascentista abrange o período entre os primórdios do século XIV, que vai até 1400, e o início do século XVII, até 1700, na Europa. O arquiteto Filippo Brunelleschi foi o precursor do estilo, tendo a primeira construção erguida na cidade de Florença, na Itália. Então, o estilo renascentista foi difundido posteriormente em outros países da Europa, como França, Alemanha, Inglaterra, Rússia, enfim. As características marcantes desse estilo são a simetria, quer dizer, os lados iguais, né? E o senso de proporção, quase que matemático, né? A geometria e a regularidade das partes, herdadas das regras da arquitetura clássica grega. Por isso que chama Renascimento, porque renasceu a era greco-romana. Na arquitetura renascentista, as artes são criadas para atender ao edifício, sendo os artistas subordinados ao projeto arquitetônico. Então, um exemplo claro dessa submissão é o escultor italiano Michelangelo Buonarroti, famoso Michelangelo, né, que nasceu em 1475, foi morto em 1564, que criou várias obras de arte para atender a projetos arquitetônicos. Então ele era contratado e ganhava muito bem
para fazer estas obras-primas. Então, por exemplo, você vê aí o Moisés, bem ao centro aí, de Michelangelo, feita entre 1513 e 1515. É uma escultura em mármore de 2,35 metros por 2,10 metros, na Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro Acorrentado, em Roma. A arte na arquitetura modernista agora. Então, na arquitetura do século XX, que é até o ano 2000, a escola de arte Bauhaus foi uma das mais importantes precursoras do modernismo, servindo como referência obrigatória para artistas de todos os campos em várias partes do mundo. Está aí uma foto de como era a sala do fundador da escola Bauhaus, o Walter Gropius, em Weimar, na Alemanha. Tá? Uma famosa academia aí de arquitetura, que influenciou a arquitetura mundial. A escola, fundada em 1919 pelo arquiteto Walter Adolf Gropius, inicia a associação entre arte, artesanato e indústria como principal experiência. Revolucionária na forma de ensino, ela foi diferente de qualquer outra instituição até então. Bom, o artista artesão era o foco desde a criação da escola de Bauhaus, somando-se à defesa da complementariedade das diferentes artes sob a égide do design e da arquitetura. Então, o espírito que orientou o programa dessa academia de Bauhaus, dessa escola de arte, sedimentou-se na ideia de que tanto o aprendizado como o objetivo da arte ligam-se ao fazer artístico, evocando uma herança medieval de reintegração das artes e ofícios. Então a proposta relacionava-se à formação de novas gerações de artistas, baseada em um ideal de sociedade democrática, onde não há hierarquias, quem manda mais, mas somente funções complementares. Então assim, o estilo Bauhaus é expresso em uma série de objetos que são aplicados em projetos de arquitetura, como luminárias, mobiliário, que é móveis, tapeçaria, tapetes, entre outros. Então a quebra de fronteiras entre a arte, o design e a arquitetura, princípio fundamental, fez com que muito do que criaram na escola seja considerado arrojado até hoje. Tá? Agora a moda como elemento estético. A arte e a moda estão intimamente conectadas em seus processos, né? Vários estilistas e criadores da indústria da moda buscam na arte inspirações e colaborações para o desenvolvimento de suas coleções e produtos. Por outro lado, artistas utilizam o suporte do vestuário como veículo para a expressão de suas ideias sobre a vida e a sociedade. Assim, ao longo da história, a moda foi se transformando ao estabelecer diálogos com a arte. Agora, o surgimento do fenômeno da moda, né? Então, ao longo da história, o traje, a roupa, foi se modificando tanto na forma e no material, quanto no significado dentro das sociedades existentes em cada período. Então, essas transformações se deram de forma gradual, devagar, de acordo com a localização geográfica e economia vigente. O problema econômico era muito importante. A organização social também. E a forma de pensar e entender o mundo em cada época, né? Então, ao longo dos séculos, entre 14 e 15, né, 1300 até 1500, com as expansões marítimas, né, os colonizadores aí, né, os grandes navegadores, o fortalecimento das práticas comerciais, os intercâmbios culturais, a troca de conhecimento de etnias e o desenvolvimento do capitalismo moderno,
A moda como fenômeno de distinção e constante renovação começou a se estabelecer na Europa, né? Naquele período, foi possível observar nas cortes dos países europeus uma aceleração na mudança dos vestuários e dos acessórios que, de certa maneira, refletia as mudanças políticas e comerciais da época. A moda, como fenômeno de constante renovação, como conhecemos hoje, se estabeleceu de fato no século XIX, até 1900. O advento da sociedade moderna, os processos de distinção de classes, a crescente industrialização, a produção em larga escala, né, várias quantidades do mesmo material, do mesmo produto, se tornando cada vez mais comum, e as sociedades passando por processos de urbanização, contribuíram para a consolidação desse fenômeno, né? Então, durante aí o século XX, que vai até o ano 2000, a moda e a arte começaram a estabelecer novos diálogos, permitindo que tanto a arte se influenciasse pela moda, como a moda pela arte. Então, a colaboração entre estilistas e artistas começou a se tornar uma prática comum, assim como artistas começaram a utilizar o vestuário como um suporte expressivo para suas ideias diante do contexto de cada época, como é o caso aqui desse óleo sobre tela mostrando a moda daquela época, de 1701 mais ou menos, quando ela foi feita. Essa obra é grande, hein? Tem 2,77 m por 1,90 m. É um quadro bem grande, que mostra o retrato de Luís XIV, tá? Que foi o rei da França, com trajes de decoração, né? Grande Luís XIV, que foi o monarca considerado, chamado o Grande, ou o rei Sol, né? Foi o monarca francês mais longevo, hein? Seu reinado durou 72 anos. Tá? Foi o mais longo reinado da história da humanidade, ganhando até da rainha da Inglaterra. Tá? Tinha um poder, o seu poder era do absolutismo europeu. Bom, os encontros entre a moda e a arte agora. Vamos ver como é que isso se dá. Então existem inúmeras possibilidades de cruzamentos entre a arte e a moda. Hoje em dia, os mais comuns é o design de estamparias, tá? De roupas. Muitas marcas e estilistas convidam artistas a desenvolver estampas exclusivas para as suas coleções de moda, né? Ou mesmo, os próprios designers e estilistas se apropriam de obras de arte, estampando-as em seus tecidos. Na década de 1930, a colaboração entre a estilista italiana Elsa Schiaparelli e o artista surrealista, o espanhol grande Salvador Dalí, culminou na criação do vestido lagosta, em 1937. Inspirado na obra Telefone Lagosta, feito em 1936 pelo Salvador Dalí, que criou o desenho que foi estampado no vestido por Schiaparelli. Com a criação, a estilista subverteu os códigos de moda mais convencionais, fundindo a arte e a moda, ao colocar com estilistas de vanguarda e proporcionar questionamentos em relação à figura da mulher na época. Aqui primeiro você pode ver a obra Telefone Lagosta de Salvador Dalí, tá? Feita em 1936. Os materiais é aço, gesso, borracha, resina, papel, né? E aqui do lado o vestido, inspirado aí por Dalí, que fez em conjunto com Salvador Dalí, de Elsa Schiaparelli, com a colaboração, lógico, de Dalí, né? Que é uma organza de seda estampada e crina sintética, né? Tá bom? Tem aí 1 metro e pouco e a cintura 55, tá?
Grande Elsa. Bom, a Elsa, ela foi uma grande estilista italiana, tá? Morreu com 83 anos aí, maravilhosa. Bom, outro exemplo da apropriação da arte pela moda pode ser observada na década de 1960, com a criação do vestido Mondrian pelo estilista Yves Saint Laurent. O período foi marcado pela transformação do papel da mulher na sociedade, buscando novos modos de participação social, que acabou por influenciar a silhueta do vestido. Então, o estilista estabeleceu um paralelo entre o contexto social de emancipação feminina e as formas presentes na obra do estilista Piet Mondrian, propondo um vestido em formato trapézio que permitia uma maior mobilidade à mulher daquele período, como vocês podem ver aí na obra inicial e inspiradora de Mondrian, que é um óleo sobre tela, né? Vermelho, amarelo, preto aí, de Piet Mondrian. E aí o vestido feito pelo artista francês Yves Saint Laurent, esse estilista que pegou como base a obra de Mondrian, esse tipo de vestido aí que é usado até hoje, né? Esse estilo aí, né? Grande Piet Mondrian, que dispensa apresentações, né? Mas foi aí um grande pintor holandês modernista, né? Que criou o movimento artístico neoplasticismo, né? Neoplasticismo, que é um movimento artístico de vanguarda aí, relacionado à arte abstrata, e colaborou também com a pintura concreta, né? Enfim. E o Yves, grande estilista, né? Foi um dos nomes mais significativos da alta costura do século XX, né? Bom, outro encontro possível entre moda e arte acontece nos desfiles das semanas de moda. Com um caráter performático, as criações apresentadas envolvem peças de roupas que não pertencem necessariamente às coleções, nem possuem um objetivo comercial, mas são produzidas especialmente para fins de performance mesmo. O que se busca é transmitir uma ideia ou um conceito para o público, a fim de proporcionar uma experiência. Em 2004, o estilista brasileiro Jun Nakao, o Jun Nakao, que ele é brasileiro, mas ele é descendência japonesa, tá? Ele vive na cidade de São Paulo hoje, onde tem o seu ateliê, tá? Então o Jun Nakao, ele realizou o desfile chamado A Costura do Invisível, composto de roupas feitas exclusivamente com papel vegetal. Então Nakao propôs um mergulho no inconsciente em busca de respostas para as inquietações pessoais, né? Por meio da elaboração e do detalhe presente em silhuetas, né? Do corpo do século XIX, da mulher, né? Então o artista buscou encantar o espectador ali com peças construídas de forma arquitetônica e ao mesmo tempo frágeis, né? Ao final do desfile, as modelos rasgaram as roupas que estavam em seus corpos. Nada restou, apenas o invisível, que só é possível sentir. Nesse caso, a moda não convergiu em produto, mas a uma experiência artística, né? Como vocês podem ver aí nessa foto, no desfile, a costura do invisível, né? Coleção Primavera-Verão, na São Paulo Fashion Week de 2004, em junho de 2004. E a performance do estilista Nakao, que termina com as modelos rasgando as peças, né, criadas por ele para trazer luz às inquietações pessoais durante
o desfile aí na Fashion Week. Bom, a roupa como linguagem na arte. Bom, no início do século XX, no ano 2000, intensificou-se o movimento de ruptura dos conceitos tradicionais da arte. Um dos caminhos encontrados pelos movimentos vanguardistas do período, como o futurismo, o dadaísmo, o surrealismo, né, foi a diversificação dos suportes expressivos para além das tradicionais formas de arte, como a pintura e a escultura. Então a busca por suportes ligados ao cotidiano e à vida das pessoas fez com que os artistas utilizassem objetos pessoais e corriqueiros em suas criações. Alguns deles foram as roupas e os acessórios. Em quase todos os movimentos de vanguarda, é possível observar uma interação dos artistas com as vestimentas, explorando aí possibilidades performáticas, plásticas ou de tensionamento com os conceitos da época, conforme as ideias de cada grupo, né? Ao mesmo tempo, ocorre um distanciamento desses artistas das tendências da moda e da alta costura, buscando criar obras em que o vestuário tivesse espaço específico de objeto artístico, ou seja, o objeto roupa como linguagem expressiva, como é o caso dessa obra aí, essa obra de arte aí, é o Terno Futurista, tá? De Giacomo Balla, né? O terno do futurista de Giacomo Balla é um dos exemplos de produções do período. Na peça é possível observar os conceitos de mobilidade e a constante transformação associados ao movimento italiano. Já no movimento surrealista, o vestuário viajava para o mundo fantástico de um universo onírico, quer dizer, imaginário, né? Por meio de casacos armário, chapéus telefone, vestidos lagosta, como a gente viu, paletós afrodisíacos, entre tantos outros trajes inspirados nas propostas do movimento. A partir da segunda metade do século XX, inicia-se no Brasil o uso do vestuário como suporte expressivo no trabalho de diversos artistas, a partir da década de 60. Né? Então o primeiro deles foi Flávio de Carvalho, que propõe uma releitura da moda masculina nos países tropicais. O que ele fez? Em 18 de outubro de 1956, o artista realizou uma performance em que caminhou pelo centro de São Paulo vestido um saiote, tipo uma saia, com uma meia calça e blusa. Isso em 1956, baseado pelo artista de Experiência número 3. O ato tinha a intenção de mostrar um protótipo de roupa masculina adequada às temperaturas de países quentes como o nosso, confeccionada com tecidos transpiráveis e com uma série de aberturas que permitia a circulação adequada do ar ali. Então o artista fez uma crítica à herança colonial que se traduzia no uso de roupas completamente inadequadas ao clima tropical, né? Que esse terno e gravata aí não procede. Então aí está a foto do arquiteto e artista plástico Flávio de Carvalho, em 1956, trafegando aí com o seu look idealizado para o verão, traje do futuro, que até hoje não se materializou, quem sabe, né? Eu acredito que é legal, deve ventilar legal aí. Então é composto uma blusa vermelha coberta por um tecido de nylon branco transparente, saiote branco, meias transparentes de bailarina e sandálias de couro cru. Esse tipo de sandália eu uso. E uma touca transparente. Bom, nos fins dos anos 60, o artista Hélio Oiticica desenvolveu um conjunto com a comunidade da Mangueira, a obra Parangolé. Tá? Só lembrando que o Hélio Oiticica
Foi um pintor, escultor, artista plástico, performático, de inspirações anarquistas, tá? Que é uma ideologia política que se opõe a todo tipo de dominação. Então ele é considerado um dos maiores artistas da história da arte brasileira. Ele morreu aí com 42 anos apenas, tá? 42 anos. E a morte dele foi por causa de um AVC, em razão que ele era hipertenso, né? Ele tinha hipertensão, então ele sofreu um AVC. Bom, então os parangolés tratava-se de uma experiência entre a cor, o espaço e o movimento. Então, a partir de estandartes, bandeiras, tendas e capas de vestir em camadas de panos coloridos, o artista convidava o participante, no caso, as pessoas, à dança, para que a obra acontecesse. Tá? Então, a roupa não era a obra só se materializava quando as pessoas a vestiam e dançassem. Usados por integrantes da Mangueira, no caso, que dançavam, como no caso o Mosquito, que é o mascote aí do Parangolé, o Nildo, o Jerônimo, o Tineca e a Nininha Xoxoba. A obra expressava o inconformismo com a estrutura social da época, em cumplicidade, né, com aqueles que vivem à margem da sociedade. Aí tá vendo uma foto aí que incorporou a revolta, chama Incorporo a Revolta. Incorporo a Revolta. É um parangolé de Hélio Oiticica, vestido no caso aí por Nildo da Mangueira. No mesmo período, Lígia Clark foi outra artista brasileira que utilizou o suporte do vestuário como meio de investigação na arte. Uma de suas obras é chamada O Eu e o Tu, série Roupa, Corpo, Roupa, feita em 1967, tinha como proposta que um homem e uma mulher vestissem dois macacões repletos de aberturas, cujo forro comportava materiais diversos, permitindo diferentes experiências sensoriais na conexão entre os participantes ali. Assim como no trabalho de Oiticica, né, a obra de Lígia se concretizava no momento em que os participantes integravam a experiência do objeto, né, vestiam e participavam ali da experiência sensorial. Assim como a arte, a moda sempre vai ocupar novos lugares, buscando o olhar do outro. O poeta francês Baudelaire entendia a moda como o melhor exemplo do que é a modernidade. A mudança constante que está sempre esquecendo o passado, mesmo quando busca no passado referências para o presente. Então a moda, em diferentes aspectos, é uma expressão da modernidade. A gente pode ver aí a obra O Eu e o Tu, de Lígia Clark, de 1967. Dentro de cada macacão está bolsos contendo materiais diferentes, tá? Onde dois participantes de qualquer sexo podem explorar esses materiais, sentindo ali, colocando a mão tanto em seu próprio conjunto quanto no do outro, né? E eles não estão com os olhos vendados para aumentar ainda mais o mistério, né? Lembrando mais uma vez que Lígia Clark, ela nasceu em Belo Horizonte, morreu no Rio de Janeiro, foi uma pintora, escultora contemporânea, e o engraçado é que ela se auto-intitulava não artista. Faleceu então, portanto, com 67 aninhos de idade apenas, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção. Anotem as dúvidas, tá? E para a gente discuti-las em sala de aula.
Um beijo e valeu! Tchau, tchau.